Ela havia perdido todas as esperanças. Aparentemente, a vida não lhe afortunara com uma boa sorte ou com um bom destino. Talvez no seu tempo seria dito que os deuses não lhe favoreceram. Havia ficado viúva e com um filho ainda pequeno. Numa cultura muito masculina e baseada economicamente, especialmente na agricultura e no seu caso, no caso da cidade onde ela morava, no comércio marítimo, a situação de uma mulher sem marido e com um filho ainda pequeno para criar era muito precária. Seria viver dependendo de favores e esmolas. E naqueles dias, a situação estava difícil para todo mundo. Estava ocorrendo uma seca naquela região. As chuvas eram muito escassas e o alimento estava acabando. Sem plantação, sem colheita, as pessoas não tinham comida e ficava difícil ajudar os necessitados. Inclusive, o alimento dela praticamente já havia acabado. Só dava para mais uma refeição. Ela se levantou, olhou para o seu filho pequeno e acreditou que só havia uma coisa a fazer: sair, pegar um pouco de lenha, voltar, pegar o resto de farinha e azeite que ainda tinha e fazer um pão. Iria comer, dar ao seu filho e depois ambos esperariam a morte. A lenta morte por inanição, esfaimados. Ela havia perdido todas as esperanças. Mal sabia ela que este não seria o seu fim. O Deus de Israel, que então ela não adorava, havia preparado para que naquele dia sua vida mudasse. Sua história nos é contada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versos 1 a 24, que nós leremos agora. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão assado,
há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra e reconhecemos que somos incapazes de compreendê-la, de amá-la e de praticá-la. Portanto, clamamos a tua misericórdia, que pela obra que o teu Filho realizou por nós na cruz, o teu Espírito Santo nos guie e nos ilumine, para que a tua palavra edifique as nossas vidas e cumpra o propósito que o Senhor tem para ela nesse texto. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto claramente nos ensina que Deus cumpre a sua palavra. E que por causa disso, a palavra de Deus deve ser levada a sério. Os 2 livros de Reis que nós temos nas nossas Bíblias, 1º e 2º Reis, a princípio formavam um único livro. Mas como é de uma grande extensão, ele foi escrito em 2 rolos, a forma como se escreviam os livros no princípio, em rolos. E por causa disso, passou a ser chamado o primeiro rolo de 1º livro de Reis e o segundo rolo de 2º livro de Reis. A história que nos é contada cobre um período de mais ou menos 400 anos, indo desde a velhice do rei Davi até o cativeiro babilônico, quando Evil-Merodach era o rei da Babilônia. Mais ou menos de 970 a.C. até 560 a.C. O autor do livro foi um profeta que nós não conhecemos o nome, que faz uma reflexão teológica da história de Israel.
Ele não apenas conta os fatos, ele interpreta estes fatos à luz da revelação de Deus. Portanto, é uma história teológica. Ele deve ter tido muito trabalho para copilar todos estes fatos, ir às fontes que ele mesmo revela no livro, e dirigido pelo Espírito Santo, selecionar os fatos e seguindo a tradição interpretativa que vem dos livros de Josué, Juízes e 1º e 2º Samuel, ele nos conta esta história, narrando a história dos reis de Israel e de Judá, com o propósito de apresentar para o povo de sua época a razão do exílio, a razão do juízo. É como se ele quisesse responder a uma pergunta: por que isso aconteceu com o nosso povo? Ele vai mostrar então que isso aconteceu porque Deus cumpre a sua palavra. E Deus havia prometido que se o povo não fosse fiel, eles iriam terminar no exílio. Ele então está explicando a razão do juízo, a razão do exílio, que foi a persistente teimosia do povo em quebrar a aliança com Deus. Mas não é só isso. Ele também quer dar esperança para a sua geração. Ele quer mostrar que nem tudo está acabado, que se houver confiança na palavra de Deus, que se houver arrependimento e retorno à obediência à palavra de Deus, Deus voltará a trazer o seu povo de volta. O Deus que cumpriu a sua palavra de juízo também é capaz e fiel para cumprir a sua palavra de salvação, se as condições da aliança narradas em Levítico e Deuteronômio forem cumpridas. A nossa história encontra-se no que é chamado ciclo do profeta Elias, que começa aqui no capítulo 17 de 1 Reis e vai até 2 Reis, capítulo 2, contendo vários episódios da vida de Elias com milagres. E o propósito do autor ter incluído a história de Elias aqui é exatamente cooperar na sua tese de que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Os milagres, inclusive, que ele narra, não são para chamar a atenção para Elias, e sim para chamar a atenção para o poder de Deus, de cumprir sua palavra, e assim encorajar os seus leitores a reagirem com fé. Ele segue um padrão literário de resumir o reinado de cada rei, indicando o tempo e uma avaliação segundo as ordens de Deus. O ministério profético de Elias começa exatamente no reinado de Acabe, conforme nos é contado aí em 1 Reis, capítulo 16, versos 29 até 33, onde, como eu já disse, seguindo esse padrão literário, ele nos mostra que Acabe foi filho de Onri, que começou a reinar no ano 38º do rei Asa, que reinava em Judá. Acabe é rei de Israel, o reino do norte, e que ele reinou por 22 anos. Além de dar o tempo, ele dá também uma avaliação, segundo o padrão da aliança estabelecida por Deus lá no Monte Sinai. E ele diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Que Acabe então não cumpriu a palavra de Deus, que até foi pior do que os reis que vieram antes dele. Na época, Acabe fez alianças políticas com o reino do sul, Judá, e aí ele garantiu a paz nas fronteiras do sul. Ele fez a paz através de um casamento com as fronteiras ao oeste, com o rei dos fenícios, casando com sua filha, e só ao norte, ali com os sírios ou arameus, ele tinha problemas, foi que a guerra continuou.
Então foi um tempo de certas mudanças. A capital do reino tinha sido estabelecida pelo seu pai, Onri, em Samaria. E então ele estava, em certo sentido, desfrutando um período de relativa paz. Mas ele se manteve rebelde contra o Senhor. Manteve os santuários de adoração em Betel e Dan, que o rei iniciador do reino do norte, Jeroboão I, tinha construído. Mas não só isso, é dito que ele fez pior do que os que foram antes dele. Ele considerou os pecados dos reis anteriores como triviais, como pouca coisa, como diz o verso 31 do capítulo 16. Como se fora coisa de somenos andar pelos pecados de Jeroboão. Ele foi e tomou como mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Et-Baal era um rei fenício, ali da cidade de Sidom. Este reino era um reino de comerciantes marítimos. Inclusive conta-se que a irmã mais velha de Jezabel foi a fundadora da cidade de Cartago, no norte da África, que começou um entreposto comercial e depois se torna uma grande potência militar no futuro, na época até do Império Romano. Parece que foi uma família de muita influência. Esse rei Et-Baal, ele era antes um sacerdote de divindades pagãs, ali, Astarte e Melcarte. Ele havia assassinado o rei anterior e assumido o trono. E os fenícios, nesse período, tinham se libertado do jugo do grande império, da grande potência da época, que era a Assíria, ali da Mesopotâmia. E então eles queriam com os seus vizinhos ali fazer alianças, que garantissem sua segurança, que lhe proporcionassem realizar o seu comércio com prosperidade. E por isso houve esse casamento entre o rei de Israel, Acabe, com a filha do rei fenício, Jezabel. Era um casamento de aliança política, mas também religiosa. Jezabel trouxe para o reino de Israel a adoração a Baal, considerado o deus da fertilidade pelos povos de Canaã, pelos povos vizinhos de Israel. Baal era aquele que fazia chover e que fazia a terra dar o seu fruto. Por isso ele deveria ser adorado. Há então aqui uma invasão. Baal, na concepção da época, era como se Baal tivesse invadido o território de Israel. O território que era do Senhor, que era de Javé. E ele então iria pouco a pouco querer tomar o lugar do Senhor. E o rei Acabe está cooperando com isso. Ele faz um templo para Baal lá em Samaria. Além dos santuários de adoração pagã ao deus touro em Betel e Dan, que Jeroboão I havia edificado, agora tem mais um na própria capital do reino, Baal. E ele manda fazer um altar e também faz um poste ídolo, uma espécie de coluna para ser adorada. E aí o verso 32 diz que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Se continuasse essa adoração a Baal, Israel perderia sua identidade, porque estava rompendo sua aliança com Deus. Claramente, lá em Deuteronômio 7, 1 a 6, o Senhor havia proibido casamentos com alianças políticas e religiosas, casamentos que pudessem trazer para Israel uma falsa adoração, falsos deuses e costumes pagãos. E Acabe está desobedecendo isso. Para mostrar que, apesar da invasão de Baal
ao território do povo de Deus, a palavra de Deus continuaria firme, o autor nos narra um episódio, no verso 34, de Hiel, um homem da cidade de Betel, isso é, do reino do norte, que desce então para o reino do sul, para Jericó, e quer reedificar aquela cidade. A história de Jericó é muito conhecida. 500 anos antes, mais ou menos, desse período aqui, Josué, liderando o povo de Israel que estava entrando em Canaã, invadindo a terra de Canaã para estabelecer ali o reino de Deus, julgando aquelas nações que haviam se revoltado contra Deus e se mantido rebeldes contra Deus. Então, sob a liderança de Josué, a cidade de Jericó havia sido destruída. E Josué, no capítulo 6, verso 26 do livro de Josué, está registrado que Josué lançou uma maldição sobre Jericó, que qualquer pessoa que edificasse Jericó, quando ele lançasse os fundamentos da cidade, o seu filho mais velho morreria. E quando ele terminasse a construção, que fosse colocar as portas, o seu filho mais novo morreria. Uma palavra dita 500 anos antes, e ela se cumpre agora. Hiel, desafiando essa palavra de Deus, resolve edificar Jericó. Talvez acreditando que depois de tanto tempo, Deus não se importaria mais com o que havia dito. Mas, quando ele lança os fundamentos, o seu filho mais velho, Abirão, morre. E quando ele termina, que está colocando as portas, o seu filho mais novo, Segube, morre também. E o texto diz, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. A palavra de Deus sempre se cumpre. Por isso devemos levá-la a sério. Acabe não estava levando a palavra de Deus a sério. Estava trazendo adoração de outros deuses. Ele que como rei deveria zelar para que o povo voltasse para Deus. Ele está guiando este povo para mais longe de Deus ainda. E como se Deus lhe desse um aviso. Veja o que aconteceu com Hiel, que era aí do teu reino, que era aí de Betel, e que foi lá edificar Jericó, desobedecendo a minha palavra. Veja o que aconteceu com ele. Quando ele começou, o filho mais velho morreu. E ele nem se importou. Ele continuou achando que poderia me desafiar. E terminou de construir a cidade. E quando ele está colocando as portas, o seu filho mais novo morre. A palavra de Deus sempre se cumpre. E pode trazer juízo se nós desobedecermos. É interessante que o texto que nós lemos está enquadrado, então, entre uma desobediência que traz morte para os filhos e uma obediência que trouxe vida para um filho. Tudo isso para mostrar que a palavra de Deus sempre se cumpre. E por isso nós devemos levá-la a sério. Ela se cumpre trazendo juízo e salvação. Depois de narrar o início do reinado, fazer um resumo do reino de Acabe, narrar este episódio para comprovar que a palavra de Deus se cumpre, o autor então inicia o ministério de Elias. E Elias aparece como que de repente, não nos é contado do seu nascimento. Nisso ele difere dos outros dois grandes profetas antes dele, Moisés e Samuel, que nos é contado desde o seu nascimento, da sua infância. Elias não, ele aparece já adulto, aparece já profetizando. Não sabemos como foi o seu chamado, não sabemos detalhes de sua vida. Sabemos apenas que ele era de Tisbe, uma cidade que ficava do outro lado do rio Jordão,
na região de Gileade. E ele então atravessa o Jordão e vem se apresentar diante do rei Acabe com uma palavra do Senhor. De fato, um juramento de Deus. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Então, rei Acabe, que o senhor saiba que não é Baal o Deus de Israel. Que o Deus de Israel vive mesmo, ele existe. E tão certo como ele existe, ele está dizendo que não vai cair uma gota de orvalho, nem de chuva, durante esses anos, exceto quando eu ordenar, exceto quando eu mandar, exceto quando eu mandar a minha palavra. As chuvas na região da Palestina, as primeiras chuvas, normalmente caíam entre outubro e o início de janeiro. E depois as pessoas então cuidavam da terra, e as últimas chuvas para a frutificação iriam aí entre abril e maio. Elias chega e diz para Acabe: não vai chover até que Deus mande. Por que isso? Lembre-se que Acabe agora está tentando adorar dois deuses, Javé, o Senhor, e Baal. E está guiando o povo nessa adoração. E que acredita-se, ou acreditava-se, que Baal era o Deus das chuvas, era o Deus que fazia a plantação frutificar, era o Deus da fertilidade. E Deus vai mostrar que não é coisa nenhuma, que quem faz chover é Ele, que quem manda no tempo é Ele. Portanto, por mais que eles adorassem a Baal, não ia cair uma gota de orvalho, não ia cair uma gota de chuva, até que a palavra dele mandasse, para ficar claro que era ele o manda-chuva, literalmente, do mundo. Aquele que controla até as estações do tempo. Aqui Elias não diz quantos anos, mas à luz do Novo Testamento, das palavras de Jesus em Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17, foram 3 anos e 6 meses de seca. Elias dá esse anúncio como servo de Deus. Tão certo como vive o Senhor, diante da face de quem eu estou, isso é, o meu rei maior não é você, Acabe, o meu rei é o Senhor, e eu sou servo dele. A expressão aqui é de um oficial que se coloca diante da autoridade para receber as ordens. Então é isso que ele diz: eu sou servo do Senhor, Deus de Israel. Baal não é o Deus de Israel, é o Senhor. E ele me mandou dizer para você isso: não vai chover até que ele mande chover. E aí Elias se retira e Deus então diz para Elias: olha, agora você volta, atravessa de novo o Jordão, vai para uma torrente de Querite, que eu vou sustentar você ali. Você não vai passar fome, a seca vai chegar sobre a terra, mas você não vai passar fome. Você se retira, fica ali, vai ter água da torrente, água límpida, fresquinha, e eu vou mandar pássaros que levem toda manhã e toda tarde pão e carne para você. Você terá uma dieta aí de sanduíche, ainda bem que Elias não era vegetariano, né? Uma dieta de sanduíches com pão e carne de manhã e à noite, que os corvos vão levar para você. E note aí a expressão: eu ordenei. O Deus de Israel manda no tempo, manda na chuva, não vai chover até que eu diga que é para chover. E manda na natureza, manda nos animais, manda nos pássaros. Dá ordem aos pássaros, para que peguem pão e carne de um determinado lugar e levem a um outro lugar específico
para o seu profeta. Esse é o Deus das Escrituras, o Deus que controla absolutamente tudo. E Elias obedece, ele crê na palavra de Deus. E ele faz segundo essa palavra. E ele vai lá para a torrente de Querite, na fronteira com o rio Jordão, do outro lado. E toda manhã, os garçons pássaros traziam pão e carne. E ao anoitecer, à tardezinha, lá vinham os garçons de novo, trazendo pão e carne, e a torrente tinha água. Não sabemos quanto tempo isso demorou, mas diz que passado algum tempo, a torrente secou, não estava chovendo, a torrente secou. Aí Deus fala novamente com Elias, a palavra do Senhor vem a Elias: levanta-te, atravessa de novo o Jordão, e agora você vai lá para o oeste, vai para Sarepta. Sarepta era uma cidade pequena, entre duas grandes cidades, entre Tiro e Sidom. E esta região, Tiro e Sidom, e as cidades ali ao redor, pertenciam exatamente ao império dos fenícios, ao reino de onde Jezabel tinha vindo, ao reino de Etibaal, ao reino onde Baal era adorado. E agora Deus está dizendo para Elias: Baal invadiu os meus domínios, eu vou invadir os dele através de você. Diz, você vai para lá, para uma cidade pequena, vivendo do comércio especialmente, e da agricultura. Você vai para lá e você vai ficar hospedado lá, demora-te ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É bem interessante isso. O Deus que manda na chuva, o Deus que manda nos animais, manda também na vontade das pessoas, no coração das pessoas, sem que elas estejam até conscientes disso. Deus já tinha dado, eu ordenei a uma viúva que sustente você. Só que a viúva nem sabia disso, nem tinha conhecimento disso. Além disso, Deus escolhe aqui uma pessoa desamparada de recursos, uma pessoa carente, uma pessoa dependente. Deus não escolhe um ricaço lá dos fenícios e nem do povo de Israel, que é algo que o Senhor Jesus vai mencionar na época para os cidadãos de Nazaré, cidade onde ele foi criado, para ilustrar que um profeta não tem honra em sua própria terra. Ele disse, olha, Elias, havia muitas viúvas em Israel naquele tempo, mas Elias foi mandado para uma viúva de fora de Israel, uma viúva pagã, uma viúva dos fenícios, foi para lá que ele foi mandado. O Deus das Escrituras é o Deus que faz a sua palavra se cumprir a seu modo e escolhe as coisas humildes para envergonhar as coisas arrogantes, e escolhe os fracos para envergonhar os fortes. O Deus que usa os pobres e necessitados para cumprir a sua palavra. Elias então empreende a viagem e ele chega ali nos arredores da cidade. E o que ele vê? Uma mulher, uma viúva. Provavelmente, na época havia algum sinal de que aquela mulher era viúva, ou na roupa, ou de alguma maneira, ao olhar para ela, Elias a identificou como uma viúva. E ele então pediu, essa viúva estava pegando lenha nos arredores da cidade, fora da cidade, na porta da cidade. Ela foi pegar ali 2 pedaços de lenha para voltar e fazer a comida. E Elias então pede, olha, por favor, eu peço que você me traga numa vasilha água para eu beber. Coloque aí numa vasilha um pouco de água para eu beber. A mulher se dispõe a fazer isso. Água ela ainda tinha.
Então, enquanto ela está se virando agora com os seus 2 pedaços de lenha para ir buscar água e trazer para Elias, Elias acrescenta o pedido e diz: olha, traz também, quando você trouxer a água, traz aí na tua mão um pedaço de pão para mim. Aí ela se vira e responde: tão certo como vive o Senhor teu Deus. A mulher aqui usa o nome Senhor, Javé. Ela deve ter, com certeza, identificado Elias como um israelita. Talvez o sotaque, o modo de falar, ou a roupa, alguma coisa em Elias. E vamos lembrar que Elias tinha um jeito de vestir-se característico, né, de profeta. Mas alguma coisa mostrou para ela, os traços físicos, que aquele homem não era um fenício, ele era um israelita. E as fronteiras ali tão perto, e agora ele se relacionando tão bem, tanto que a filha do seu rei casou com o rei lá de Israel, eles conheciam muita coisa. Então sabia que o Deus dele não é o nosso Deus, o Deus dele é Javé, é o Senhor. Então ela fala para Elias, usando o nome do Deus de Elias. Tão certo como vive, essa mulher também crê que o Deus lá de Israel existe. Mas ela diz: o Senhor teu Deus, não é o meu, é o teu Deus. Tão certo como ele vive. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho pão já pronto em casa. Eu não tenho pão já assado em casa. Deixa eu te dizer, lá em casa a gente só tem, numa vasilha, um último resto de farinha e numa botija, um último resto de azeite. E você está vendo eu aqui com esses 2 cavacos de lenha na mão? Pois eu vim aqui exatamente pegar esses 2 cavacos de lenha, porque eu vou voltar para minha casa, eu vou pegar aquele restinho de farinha, aquele restinho de azeite, vou fazer um pão com azeite e farinha de trigo, colocar para assar, por isso que eu vim buscar os cavacos, e aí eu e meu filho comeremos e depois morreremos. Iremos esperar a morte. Já não temos mais nenhuma esperança de vida. Não há mais ninguém que me socorra aqui. Não tenho mais para quem pedir esmolas. O meu marido morreu e eu não tenho como trabalhar na terra, e mesmo se tivesse como trabalhar na terra, não ia adiantar. Não está chovendo. Então, eu estou completamente desamparada. Eu e o meu filho pequeno. Só nos resta comer. Iremos nos deliciar e aproveitar este pão como nossa última refeição. Eu não sei se aquela mulher já abatida, talvez até pelo comer pouco, durante aquele período já, tentando racionar o alimento para que durasse o mais possível, ela imaginasse como seria uma morte por desnutrição, uma morte por inanição. Eu não sei se ela imaginava as suas reações, vendo o seu filhinho do lado, chorando, com fome, pedindo comida. E ela, sendo passiva e simplesmente aguardando a morte. Eu não sei se ela imaginava o que seria ver o seu filho dia a dia emagrecendo, os ossos aparecendo como que se pretendessem furar a pele, a aparência se desfigurando, e ela contemplando aquilo e sabendo que não podia fazer nada. Me escapa à mente pensar se essa mulher tinha considerado todas as consequências de sua decisão. Mas o fato dela ter decidido isso significa que ela estava desesperada a um grau enorme. Não tinha mais o que fazer. É como se ela dissesse: eu já tentei de tudo, não tem mais saída.
Não tem mais jeito. Irei preparar essa comida. Eu e meu filho comeremos. E ficaremos esperando a morte. Nessa situação de profundo desespero, raia a graça de Deus. Deus se apresenta na pessoa de Elias. E é interessante ver isso. Eu creio que essa mulher nunca tinha imaginado que esta seria a saída. Um pedinte, ao invés de um ajudador, um homem que vem pedindo, lá de Israel, deve estar também esfaimado aí, está me pedindo água e agora quer um pedaço de pão. Jamais ela imaginaria que ali estaria a solução. Mas então Elias diz, não tenha medo, não temas, você não tem o que temer. Faz como eu estou dizendo para você. Porque volta lá, antes de fazer a comida para você e para o seu filho, faz um pão pequeno para mim. Pega o que você tem e faz um pão pequeno para mim, me traz aqui, e depois você volta e faz outro para você e para o seu filho. Parte do seu plano vai ser mudada, parte vai continuar a mesma. Porque eu vou te dizer uma coisa, assim diz o Senhor Deus de Israel, não Baal o teu Deus, mas o Senhor, que você chamou de meu Deus, que é o Deus de Israel, Ele diz para você que a farinha da tua panela não vai se acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia que o Senhor mandar chover de novo na terra. O texto não nos mostra se houve alguma argumentação, não nos diz nada. Para mim, o maior milagre aqui é essa mulher crer, ela acreditar, ela confiar, né? Porque ali está um homem que não tem nada. No reino dele lá também não está chovendo. Ele adora um outro Deus. E aqui ele vem dizendo, eu só tenho aqui um restinho de comida para mim e para o meu filho, e ele vem pedindo que eu divida com ele, prometendo que o Deus dele diz que não vai faltar. E para mim, este é o grande milagre, e milagre que continua acontecendo até hoje, o milagre da transformação da incredulidade em fé. A mulher volta e fez segundo a palavra de Elias. Ela foi lá, o filhinho estava lá, não sabemos qual a situação dele naquele momento, se chorava com fome ou não, mas ela prepara daquela farinha e daquele azeite um pão e traz para Elias. E depois volta e faz outro para o seu filho. E aí quando ela pega na vasilha, não, mas ainda tem. Parece que eu nem tirei farinha daqui, ainda ficou o mesmo tanto. E quando ela pega na botija, e ainda tem azeite também. De onde veio o que eu fiz? Porque eu tirei daqui, tirei dali, era para não ter mais nada. Mas está se cumprindo. A partir dali, Elias se hospeda no quarto de cima da sua casa. E todo dia, o milagre se repete. Eu fico imaginando aqui, você pode imaginar também, não é que a mulher voltou e de repente a farinha que estava na vasilha aumentou, não. Estava lá o mesmo tanto, o azeite da botija o mesmo tanto. E todo dia ele ia lá e pegava aquele tanto e fazia comida para Elias, comida para ela e o seu filho, e quando voltava no outro dia, tinha de novo. A palavra do Senhor manda nos alimentos, manda nas dispensas, manda nas vasilhas e nas botijas. A palavra do Senhor se cumpre, por isso nós devemos levá-la a sério. Mas a palavra do Senhor se cumpre em juízo e salvação. Juízo para o rei Acabe e a nação de Israel.
salvação para Elias e para esta viúva e seu filho do reino dos pagãos. Enquanto o povo de Deus, por ter adorado Baal, fica sem ter trigo para colher, esta mulher fenícia, adoradora até então de Baal, vê o milagre de diariamente farinha de trigo e azeite serem multiplicados dia após dia em sua casa. A palavra do Senhor se cumpre, tanto trazendo juízo, como trazendo suprimento, como trazendo salvação. É por isso que devemos levar esta palavra a sério. Devemos confiar nesta palavra. A fé operada no coração dessa mulher causa a sobrevivência dela e de seu filho e do profeta do Senhor. Não sabemos os meios que Deus opera para sustentar os seus, que Deus usa para sustentar os seus. Mas temos a certeza que Ele faz isso e que Ele tem o poder de fazer isso, porque é Ele quem controla todas as coisas. Controla tanto a escassez como a fartura. Controla o tempo, a chuva, controla os animais, controla o coração das pessoas. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que tem o poder de fazer cumprir a sua palavra. Porque não há nada que esteja fora da sua esfera de domínio. Ele invade o reino de Baal e faz acontecer na casa daquela viúva o que Baal era incapaz de fazer acontecer. Mas, em último lugar, a palavra do Senhor produz vida. Deus usa infelicidades para trazer uma felicidade maior. A vida está indo até bem, difícil, apertada. Ninguém tem luxo, ninguém tem excesso. Todo dia é o mesmo tanto de farinha, o mesmo tanto de azeite. Todo dia é o mesmo pão. Mas estamos vivendo. E temos mais é que ser gratos a Deus, porque tem muita gente morrendo de fome, mas Deus está providenciando dia após dia, na medida do que precisamos. Mas aí, o filho da mulher adoece. Talvez no início foi uma doença não tão grave. Ela cuidou, esperando que melhorasse, mas o quadro se agravou. E se agravou a um ponto que o menino morreu. Provavelmente à noite, ela dormia num quarto, na mesma cama com o menino. E aí quando ela olha pela manhã, lá está o menino morto. Ali era o seu maior tesouro, era a única coisa então que ela tinha de valor na vida. Seu marido já tinha morrido, ela não tinha outros filhos, além do laço afetivo que une uma mãe a um filho, havia também, aquele menino era a sua esperança de futuro. Aquele menino iria crescer, iria sustentá-la, iria garantir que o seu nome e o do seu marido permanecesse na história. Naquele menino estavam depositadas todas as suas esperanças. Esperança que um dia ela já havia perdido, mas agora havia recuperado. Deus estava dia a dia operando um milagre ali. Mas aí, quando ela se levanta e olha, o menino está morto. Ela então chama Elias, e você pode imaginar o seu olhar revoltado para Elias. Ela diz: o que foi que eu fiz? A ideia é: o que eu tenho com você? Você é homem de Deus. E a sua vinda aqui para minha casa como homem de Deus atraiu o olhar de Deus para mim. E Deus, eu sei que eu sou pecadora. Eu cometi pecados. Mas até então, o meu marido tinha morrido. Parecia que os meus pecados já tinham sido punidos lá. Mas você veio para minha casa.
E o olhar de Deus, que você é homem de Deus, está sobre você. O Deus que cuida, mas também que pune. E Ele deve ter lembrado, esse Deus deve ter lembrado dos meus pecados passados. E agora aí, ó, Ele me puniu, matando o meu filho. Essa é a crença da mulher, vamos deixar isso claro. Ela acredita nisso, né? Uma crença um tanto mágica, lembra? Ela foi criada num povo pagão, num povo de rituais mágicos e assim por diante. Então ela crê que como Elias é homem de Deus, isso já estava provado, né? Todo dia lá a farinha e o azeite se multiplicando, Elias era um homem de Deus. Mas esse Deus, se ele for igual ao meu Deus, ele então visita a gente para as coisas boas e também para ver os pecados e punir. E é isso que está acontecendo. E é como se ela dissesse, olha, eu não quero mais nada com você não. Sua presença aqui comigo é nefasta, é maldita. Trouxe a morte do meu filho. Agora, paremos um pouco para pensar, né? E a gente entende a mulher, podemos dizer assim, pelo seu desespero, a dor de perder um filho, que para mim é, humanamente falando, a maior dor que alguém possa experimentar. Tira toda a perspectiva dela, todo o foco dela. Porque pensando de um modo um pouco mais racional, não é que ela perdeu o filho ali. De fato, o filho dela tinha ganho uma sobrevida com a vinda de Elias. Porque antes de Elias chegar, qual era a expectativa dessa mulher? O filho ia morrer mesmo. E ela ia morrer também, porque ia morrer de fome, sem ter o que comer. Elias veio e eu tive mais tempo com o meu filho. Mas você sabe como é, comigo e com você. A gente chega numa situação em que perde todas as esperanças e se conforma com aquilo. Mas de repente algo nos faz ter esperança de novo. E aí aquela nova esperança nos faz querer mais. Não aceitamos mais aquela perda de esperança passada. E é isso aqui. Meu filho ganhou uma sobrevida, só para eu perdê-lo agora? Na agonia, muitas vezes, nós esquecemos as bênçãos de Deus e só pensamos nos problemas. Só nos concentramos nas perdas e esquecemos os ganhos. Mas não é só isso. Essa mulher estava todo dia presenciando um milagre. Todo dia a farinha não acabava, o azeite não acabava. Todo dia, todo dia, todo dia. Seria demais esperar um outro milagre? Mas, irmãos, o desespero e a agonia têm essa tendência, essa tentação de ofuscar os nossos olhos, de não nos permitir ver a bondade, a graça, o amor, os milagres de Deus. Apenas conseguimos chorar as perdas. Elias diz, pois me dá o teu filho. E a gente percebe que era um garoto, um menino pequeno ainda, porque a mulher o tem nos braços e Elias também o pega nos braços. E Elias sobe com esse menino até o seu quarto, onde ele estava hospedado. Ele coloca o menino na sua cama. Então ele ora para Deus e diz, Senhor, será possível? Até mesmo esta viúva que tem me hospedado aqui por ordem do Senhor, o Senhor afligiu, matando-lhe o filho. Chamo sua atenção novamente para o conceito de domínio, de soberania de Deus que acompanha todo o texto bíblico. Para Elias, quem havia matado o filho daquela mulher fora Deus. Deus, afligindo a mulher. Para Elias, profeta do Senhor, a multiplicação
do azeite e da farinha era de Deus. E a aflição também vinha de Deus. Essa é a concepção, a visão dos profetas das Escrituras. E se pode parecer uma visão perturbadora, dependendo da maneira como você encara, é uma visão confortadora. Porque se foi Deus que faz acontecer, evidentemente que somente Deus tem o poder de reverter a situação. Tentar ou negar a soberania de Deus sobre todas as coisas é ficar com um Deus que a gente não tem muita certeza se Ele pode ou não pode nos socorrer nos nossos desastres, nas nossas desesperanças. Se o nosso Deus não é soberano, tem domínio sobre tudo, que certeza nós temos? Que Ele tem poder, autoridade para inverter uma situação de nossa vida, para atender nossas orações? Se nos perturba ver a visão de Elias, de que for o Senhor que tirara a vida do filho da viúva, afligindo-a, creio eu que perturbação maior seria dizer, não foi o Senhor não, foi outra pessoa. Agora, se foi outra pessoa e ela tem esse poder, Senhor, e como é que o Senhor fica? O Senhor pode lutar com essa outra pessoa e modificar a situação? Então, por mais perturbadora que seja essa visão bíblica, de fato é a visão confortadora. É a visão que nos dá segurança para chegar diante de Deus e clamar e pedir que Ele mude as situações, que Ele resolva os problemas, que Ele mude as circunstâncias. Por quê? Porque Ele domina tudo. Ele tem o controle de tudo. Elias, então, depois se estende 3 vezes sobre o menino e faz uma oração. Senhor, meu Deus, eu peço, traz de novo o ânimo, traz de novo a vida, traz de novo o ar para esse menino respirar, faz com que a vida entre de novo nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias e o fôlego voltou à vida do menino. E a vida entrou de novo naquele corpo. O Deus que tira a vida é o Deus que dá a vida. Elias coloca o menino nos braços novamente, desce as escadas, chega para a mãe e diz, pronto, olha aqui o teu filho, está vendo? Ele está vivo. Aí a mulher diz, agora eu vejo que você é mesmo homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqui 2 vidas de fato foram criadas naquele momento. A vida física daquele menino e a vida de fé constante, permanente no coração daquela mulher. Parece-nos que até então ela acreditava que Elias era o homem de Deus, mas tinha um conceito baixo de Deus. Um Deus que faz milagres, sim. Vejo todo dia. Aqui multiplicando a minha farinha, o azeite, sustentando a gente durante todo esse tempo. Esse Deus manda mesmo. Mas agora, ela tem uma outra perspectiva desse Deus, uma perspectiva maior. Ele não manda só na vasilha e na botija, Ele não manda só na comida. Ele é capaz, Ele é o Deus capaz de dar vida. Ele é esse Deus. E eu vejo que a palavra dEle é verdade, que a palavra dEle se cumpre. E aqui o milagre da nova vida. Algumas vezes Deus permite situações dolorosas
complicadas em nossa vida, para abrir ainda mais os nossos olhos para enxergar o tamanho real dele, para enxergarmos o seu poder, a sua graça, o tamanho, conhecer, como o apóstolo Paulo diz, a profundidade e todas as dimensões do amor de Deus. Se você está enfrentando problemas neste momento, eu quero deixar esse desafio para você. Se curve à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre se cumpre. Por isso ela deve ser levada a sério. E ela se cumpre trazendo juízo e salvação. Então obedeça essa palavra para você ter vida. E ela se cumpre trazendo vida. Mas quero também desafiar você a criar seus filhos debaixo dessa palavra. Sob o poder desta palavra. Crendo nesta palavra. Aquela mulher agora iria testemunhar para o seu filho, não o Deus Baal, da sua cultura, do seu país, do seu rei, mas o Deus verdadeiro, o Senhor das Escrituras. Iria dizer para ele que se ele tinha vida, essa vida devia-se a Deus, que havia sustentado ele durante um bom tempo, sem deixar a farinha e o azeite acabarem através do homem de Deus, e que ele havia ficado doente e morrido, e que esse Deus havia o ressuscitado. Esse menino, mesmo estando numa nação estrangeira, adoradora de Baal, cresceria numa atmosfera, num ambiente de confiança em Deus. Crie os seus filhos assim. Crie os seus filhos de maneira que eles possam ver que você confia na palavra de Deus. Que você acredita que a palavra de Deus se cumpre. Se cumpre tanto em juízo como em salvação. Nós temos a mania de achar cumprimento na palavra de Deus só nas coisas boas, só nas bênçãos. Mas a palavra de Deus se cumpre em juízo e salvação, na obediência e na desobediência. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre opera o que é para operar, ou juízo, castigo, condenação, ou salvação, suprimento, bênção, mas ela sempre cumpre. Aquela seca em Israel era o cumprimento lá da lei, da aliança em Levítico 26, Deuteronômio 28, quando Deus disse: se vocês me desobedecerem, eu vou fazer o céu ficar de bronze e não vai chover. Estava se cumprindo. E na vida de Elias, suprimento com o corvo, suprimento com a viúva, ressurreição do menino, se cumpria em salvação, em suprimento. Ensine verbalmente isso para os seus filhos, mas também demonstre isso em sua vida para os seus filhos. Que os seus filhos vejam isso em você, que você acredita que a palavra de Deus sempre se cumpre. Que os seus filhos vejam que você leva a sério esta palavra. Que você acredita que esta palavra se cumpre em juízo e salvação. E que você acredita que essa palavra produz vida. E é capaz de produzir vida no seu filho. É capaz de transformar o seu filho. É capaz de mudar o coração do seu filho. Creia nisso. Clame a Deus. Hoje, diferente daquela mulher, nós não temos a palavra de Deus através de um porta-voz direto, um profeta. Nós temos a palavra de Deus nas Escrituras, registrada. Mas é a mesma palavra. E é a palavra que se cumpre. Viva esta palavra. Obedeça essa palavra.
e crie os seus filhos no poder desta palavra. Porque esta palavra é a que pode dar vida a você e aos seus filhos. Como Jesus Cristo disse, e já havia sido dito pelo Senhor a Moisés, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquela mulher descobriu que Deus é o Deus que providencia o pão, mas que nem só de pão a gente vive. Nem só de pão o seu filho vivia, e sim da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos tua graça para que venhamos a acreditar de fato na tua palavra, a confiar que esta palavra é séria, ela se cumpre em juízo e salvação e que ela é capaz de produzir vida. Que a nossa juventude, adolescentes, juniores, crianças, em nossas famílias e em nossas igrejas, cresçam, vendo essa atitude e esta fé em nós, e cresçam com a mesma fé, com a mesma atitude, com a mesma confiança no poder da tua palavra, que veio a nós na pessoa do teu Filho Jesus. Isso nós pedimos em nome dele. Amém.